Vamos iniciar aqui então com o Glauber Braga. Vamos trazer o Glauber Braga para começar bem o programa. Estão ocorrendo simultaneamente. A posição é bem evidente. Na CCJ, o pessoal trabalha pela manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal e entrou no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato do deputado Brazão. Foram 2 representações do PSOL com solicitação de responsabilização e cassação de mandato. E aí, presidente, como uma tentativa de retaliação do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, ele imediatamente tentando dar um falso equilíbrio, porque são casos que não podem ser comparados, ele imediatamente remete ao Conselho de Ética 2 representações contra parlamentares do PSOL. Glauber Braga e Fernanda Melchiona. O Arthur Lira remeteu à Comissão de Ética, né, da Câmara dos Deputados. Ele estava tratando ali da questão do Domingos Brazão, né, que ganhou todas as manchetes também essa semana. Os bolsonaristas unidos, né, PL, PP, republicanos, né, se juntaram aí para tentar soltar o mandante do assassinato de Marielle Franco, né? Uma representação contra a deputada Fernanda Melchiona e outra representação contra mim. Queria dizer que esse tipo de tentativa de intimidação ou de falsa equalização tentada por parte do presidente da Câmara não vai funcionar. E repito, aquilo que aconteceu em relação ao parlamentar que tentou, num ato realizado aqui nesse espaço, onde um deputado do PL tentou impedir a realização de um ato em solidariedade ao povo palestino, não vai ser por nós também tolerado ou normalizado. Nós fizemos exatamente o que tinha que fazer, que era desobstruir a reunião para que o ato pudesse ser realizado. Imagine, presidente, se isso vira moda. Em toda reunião do Conselho de Ética, onde eu não queira que determinada agenda seja deliberada, eu me posiciono em frente da mesa e digo, então, que aquele encontro não vai acontecer. Foi isso que fez o deputado do PL. O que suscitou a legítima reação da minha parte e de vários outros parlamentares e de pessoas que estavam presentes no dia do ato em solidariedade ao povo palestino. Então, nesse ato aí, para quem não lembra, era aquele deputado Abílio Brunini, né? Aquele palhaço, né, que ficava na CPI do 8 de janeiro, quem não lembra, né, ficava filmando os deputados, ficava patifando a sessão com aquelas atitudes de quinta série, né? E o Glauber Braga tem toda a razão quando ele fala, imagina se isso vira rotina, né? De um deputado se posicionar na frente da mesa e impedir a continuidade da sessão. Esse deputado que faz isso é que tem que ser levado ao Conselho de Ética e tem que ter o mandato cassado. Não quem se opõe a isso e tenta legitimamente prosseguir nos atos, tanto numa sessão solene, quanto dentro de uma comissão ou no próprio plenário. Mas eu tenho dito aqui, pessoal, que o debate com essa base bolsonarista aí, o debate e o convívio parlamentar com eles é muito semelhante a um jogo de xadrez com pombas, né? Não tem como jogar xadrez com pombas, né, pessoal? Porque no meio do jogo ali, quando as pombas ficam insatisfeitas, elas levantam um voo, derrubam as pedras e cagam nas peças, né, pessoal? É isso que a pomba faz. Essa tentativa de intimidação é a 3ª vez nesse conselho. A primeira vez que eu vim para esse conselho, presidente, foi quando chamei Moro de juiz ladrão. A 2ª vez que fui representado no Supremo Tribunal Federal, diretamente com uma queixa-crime, foi para o Eduardo Cunha por ter dito que ele era um gangster. E agora vem como 4ª tentativa de intimidação por parte do presidente da Câmara, tentando fazer com que haja, e aí por aí eu termino. Só para concluir,
Alô? Só para concluir. Como uma tentativa, repito, de dar uma falsa equalização ou equilíbrio em relação a procedimentos que em nada tem a ver uma coisa com a outra. Isso não vai nos intimidar, não vai intimidar as posições políticas firmes e já declaradas do PSOL. Essa representação contra a deputada Fernanda Melchiona e essa representação que foi apresentada contra mim é uma tentativa de, repito, intimidação que não vai dar resultado. Nós vamos estar aqui fazendo debate político e fazendo todos os enfrentamentos que são necessários e não vamos recuar 1 milímetro das nossas posições. No caso do Chiquinho Brazão, eu li as mais de 540 páginas, não só do relatório da Polícia Federal, como da decisão, que não foi só do Alexandre de Moraes, foi da primeira turma, além dele, relator, e da... Esse ponto é importante, né? Porque essa base bolsonarista aí tenta confundir os raciocínios através das mentiras, que é a sua prática costumeira, dizer que é Alexandre de Moraes que determinou a prisão do Domingos Brazão, do Chiquinho Brazão e do delegado lá do Rio de Janeiro. Não foi Alexandre de Moraes, foi a primeira turma do Supremo, colegiado do Supremo. Então é importante já essa questão aí trazida pelo deputado. Procuradoria-Geral da República. Há o que se chama de continuidade deletiva e há o estado de flagrância. Quando você, inclusive usando o seu mandato público, que tem força, tem poder, obstrui investigações, e esse caso se arrasta 6 anos, você está flagrado, tendo elementos indiciários para isso que corroboraram a prisão preventiva, o flagrante está dado ali continuadamente, não é o pego com a boca na botija, é impedir que se chegue até quem cometeu o crime. É todo um contexto, além do texto em si. É nesse sentido, inclusive, a representação do PSOL aqui. Pessoal, assim, só para fechar esse tema aí do Domingos Brazão, né? Trazer um vídeo aqui para vocês, ó, deixar sem som, né? Esses fachos aí da bolsonaristas. Mas eu quero trazer aqui o Rogério Correia fazendo algumas considerações aí sobre essa questão dessa votação que envolveu aí o Domingos Brazão, né? Tá aqui já o Rogério Correia, ó. Nessa votação que terminou tendo 277 votos pela manutenção da prisão do Domingos Brazão, né? Apenas 20 a mais do que eram necessários, né? Quase que a Câmara dos Deputados consegue soltar o Domingos Brazão, né? Numa manobra de Arthur Lira, o Arthur Lira fez uma grande manobra aí, tentou tudo que ele tinha ao alcance para fazer a soltura do Domingos Brazão, ele fez. E aí a gente precisa lembrar, né? O PL votou em peso, quase unanimidade do PL, o partido do Valdemar Costa Neto, do Jair Bolsonaro, de todos os bolsonaristas, né? Votou por unanimidade para soltar o mandante de um assassinato, né, pessoal? Então fica assim, quem defende bandido, quem defende miliciano, quem defende o crime organizado no Brasil? Parece que agora já não há mais dúvida alguma, né, pessoal? Não há dúvida alguma. Então vamos fechar aqui, ó, com o Rogério Correia trazendo aqui alguns elementos a respeito desse caso aí. Dos assassinatos mais hediondos e mais antidemocráticos que nós já tivemos nesse país. E que há 6 anos há uma investigação sobre isso. Além do deputado Domingos Brazão, também o irmão dele, Chiquinho Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa. Todos estão presos por obstrução de justiça e são hoje réus por serem mandantes. Quem assassinou os denunciou e era vizinho de Jair Bolsonaro. A relação entre a ultradireita e esse assassinato me parece óbvio, porque nesta relação estão os milicianos, os opositores de Marielle, porque ela queria que não prevalecesse no Rio de Janeiro a existência dessas milícias que por muitas vezes se confundem com as polícias e muitas vezes se confundem com mercadores mentirosos da fé. O Rio de Janeiro, portanto, virou muito, mas muito, deste emaranhado ultradireitista que tem
infelizmente, infelicitado o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Agora a ultradireita quer votar saidinha para Brasão. Falaram que um bandido não pode de forma alguma sair para o Natal para ver a família. Mas o Brasão pode sair para tentar continuar obstruindo a justiça, que quer saber quem mandou matar a Marielle. Aí eles deixam o Brasão sair. É a saidinha para o Brasão. Querem votar anistia para o Bolsonaro, que tentou dar um golpe no Brasil e já tem projeto de lei para dar anistia, ou seja, bandido para eles é bandido bom, é solto, é bandido cometendo outros crimes, se forem bandido deles. E hoje isso está absolutamente claro. Vi agora um deputado dando desculpa que é questão da Constituição. Esse deputado não vai ter desculpa para dar aqui, porque a Comissão de Constituição e Justiça acabou de provar e de aprovar que é justo e que tem que se manter a prisão de Chiquinho Brasão. E agora? Ele vai dizer que a CCJ não tem razão? Pois foi aprovado, exatamente agora, neste momento, o parecer da comissão pela manutenção da prisão. O interessante isso que o Rogério Correia falou, né? Antigamente, o lema, o mantra bolsonarista era bandido bom é bandido morto, né? Não era isso que a gente ouvia? Pois agora é bandido bom é bandido solto. Quando é os amigos da patota, né? Os milicianos, o pessoal do crime organizado ali, né? Quando é o ladrão de galinha, não, né? Ladrão de galinha ali, o cara que tá roubando para alimentar seus filhos, muitas vezes, esse tem que ser o bandido bom, o bandido morto, né? Agora, quando é da gangue, digamos assim, né? Aí é bandido bom, é bandido solto. 2 pesos e 2 medidas, como sempre acontece, né? Com essa turma aí bolsonarista, né? O que eles querem votar, na verdade, é absolver, é tentar retirar a culpa de alguém que tem com eles uma ligação muito grande e com as milícias, as quais a própria família de Bolsonaro chegou a dar medalhas. Essa relação promíscua entre milícia e política não pode prevalecer aqui no plenário dessa casa. O plenário aqui tem que ser limpo e claro. Não existe relação possível entre política e milícia. Ele não pode ficar solto para continuar obstruindo a justiça. Eu quero ver essa votação, o que vai dar aqui. Os que não vierem também estarão condizentes com a absolvição de Chiquinho Brasão e estarão tramando contra a punição daqueles que mandaram assassinar a Marielle. O Brasil não pode se calar e eu também não me calo aqui. Não tenho medo deste pessoal que hoje, em nome da Constituição, quer fazer com que se prevaleça o crime hediondo que foi cometido contra uma mulher negra, uma vereadora de morro e de favela. Que se faça justiça nessa casa, como o Supremo fez, por unanimidade. Muito obrigado, presidente. Tá aí, o bolsonarismo unido para soltar o Domingos Brazão e o nome deles ficou registrado aqui, ó, pessoal. Ficou registrado nesse painel o nome de quem votou pela soltura de Domingos Brazão. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, toda essa turma bolsonarista, né? O partido PL votou na sua quase unanimidade para a soltura de Domingos Brazão. Quase unanimidade. O Republicanos, o PP do Arthur Lira, alguns deputados do PSD, do MDB, do Podemos, do Partido Novo. Quem votou unânime para a manutenção da prisão foi o PT, Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSB, o PSOL, o PDT teve um deputado só que votou pela soltura lá do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. O pessoal do Rio de Janeiro está bem preocupado, né, pessoal? Né? Gente, o pessoal do Rio de Janeiro estão com muito medo que o Domingos Brazão conte o que sabe agora. Não só deputados, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, empresariado, tem muita gente no Rio de Janeiro preocupada aí com esses fatos que estão acontecendo. Certo, pessoal? Fechamos essa pauta aqui, acho que essa fala do Rogério Correia aí foi muito ilustrativa, né, do que foi dito lá no Congresso.